No episódio de hoje, eu quero conversar com você sobre uma das maiores preocupações de quem enfrenta uma separação quando existem filhos. Esse tema envolve muitas dúvidas, e embora eu não consiga esgotá-las em um único episódio, hoje você vai compreender quem decide com quem ficam os filhos após a separação, como a justiça analisa essas situações e quais são os principais aspectos relacionados à guarda dos filhos. Mas afinal, quem decide com quem ficam os filhos após a separação? Eu sou Gisele Pereira, advogada. Este é o Recomeçar, um espaço onde histórias reais se transformam em conhecimento jurídico. Aqui, cada história é uma oportunidade de compreender os seus direitos de forma clara e humana, porque compreender os seus direitos também é uma forma de recomeçar. E eu comecei a acompanhar o caso de um pai que chegou ao meu escritório profundamente angustiado. Ele já havia compreendido que, em algumas situações, colocar fim ao casamento é o melhor caminho para que duas pessoas possam reconstruir suas vidas. Mas a angústia dele não era essa. E logo quando eu comecei o atendimento, ele me fez uma pergunta. Doutora, eu posso perder a guarda dos meus filhos? E eu expliquei para ele como que a guarda é tratada pela legislação brasileira. Mas enquanto nós conversávamos, ele começou a chorar e me fez uma confissão que eu jamais vou esquecer. Doutora, eu tenho medo de deixar de participar da vida dos meus filhos. Tenho medo de perder os aniversários, as apresentações da escola e os finais de semana. Tenho medo de perder momentos que nunca mais vão voltar. E talvez esse seja o maior medo de um pai ou de uma mãe que realmente exercem a parentalidade. E não é perder uma disputa, é perder a oportunidade de acompanhar o crescimento dos seus filhos. Naquele momento, eu expliquei a ele que uma das maiores confusões que existem no direito de família é exatamente essa. As pessoas, elas confundem guarda com convivência. E talvez esse seja também a sua dúvida. Hoje, a modalidade de guarda mais adotada no Brasil é a guarda compartilhada. E isso significa que pai e mãe continuam dividindo as responsabilidades sobre a vida dos seus filhos. As decisões mais importantes relacionadas à educação, saúde, desenvolvimento e a criação da criança devem ser tomadas em conjunto. Mas atenção! A guarda compartilhada, ela não significa necessariamente que a criança passará metade do tempo com cada um dos seus pais. Ela pode ter uma residência de referência e ainda assim existir a guarda compartilhada. E recentemente eu vi uma decisão de que trata sobre a guarda compartilhada, onde o pai mora nos Estados Unidos e a mãe mora aqui no Brasil com a criança. Nesse caso, os pais têm a guarda compartilhada e o pai tem o direito de convivência com essa criança todos os dias, através de chamadas por vídeo, em horários pré-determinados pelas próprias partes. Então, entenda, neste caso, é plenamente possível ser fixada uma guarda compartilhada nesses termos. E existe também a guarda unilateral. Nessa modalidade, a responsabilidade pelas principais decisões da vida da criança é atribuída a apenas um dos pais. O outro continua tendo o direito de convivência e o dever de acompanhar o desenvolvimento do filho, salvo se houver decisão judicial em sentido contrário. E existe ainda a chamada guarda alternada. Ela costuma ser bastante confundida com a guarda compartilhada. Na guarda alternada, a criança passa períodos alternados sob a responsabilidade exclusiva de cada um dos pais. Essa modalidade não é a regra adotada pela legislação brasileira, e a sua aplicação depende da análise cuidadosa de cada caso. E depois dessa explicação, eu disse àquele pai algo que eu também quero dizer para você. Sempre que houver diálogo, os próprios pais podem construir um acordo sobre a guarda e sobre a convivência dos filhos. Esse acordo será analisado pelo Poder Judiciário e, se respeitar o melhor interesse da criança,
poderá ser homologado. Mas quando não existe consenso, caberá ao juiz decidir. E essa decisão não é tomada com base em quem ganha mais dinheiro, em quem mora na melhor casa ou em quem diz amar mais o filho. A pergunta que orienta a justiça é apenas uma: o que é melhor para esta criança? Porque guarda não significa apenas definir onde o filho vai morar. Guarda é responsabilidade, é participar das decisões importantes, é acompanhar a vida escolar, é cuidar da educação, da saúde e do desenvolvimento dos filhos. Já a convivência organiza a forma como a criança manterá os vínculos com cada um dos pais. Por isso, guarda e convivência não são a mesma coisa. E antes de encerrarmos, existe um último ponto que gera muita confusão. Muitas pessoas acreditam que se a guarda é compartilhada, ninguém paga pensão alimentícia. E isso não é verdade. A guarda compartilhada, por si só, não afasta a obrigação de prestar alimentos. A definição da pensão depende da análise da necessidade da criança e da possibilidade de cada um dos pais. E eu quero destacar um ponto importante. Ao fixar a pensão alimentícia, o judiciário não analisa apenas a capacidade financeira dos pais. Também considera quem concentra a rotina diária da criança, quem dedica mais tempo aos cuidados, quem acompanha consultas médicas, atividades escolares e todas as demandas que fazem parte da criação de um filho. Essa dedicação também representa uma forma de contribuição para o sustento da criança e pode ser considerada pelo juiz na fixação dos alimentos, sempre de acordo com as particularidades de cada caso. Mas esse é um assunto que merece um episódio específico para ele. Se existe algo que eu gostaria que você levasse desta conversa hoje, a separação coloca um fim ao relacionamento entre os adultos, mas ela não coloca fim à parentalidade. Pai e mãe continuam sendo igualmente importantes na vida dos seus filhos. E todas as decisões tomadas pela justiça têm um único objetivo: proteger quem mais precisa de proteção: a criança. Porque quando o relacionamento entre os adultos termina, os direitos dos filhos e os deveres dos pais, bem como os direitos, permanecem. E é essa infância que precisa ser preservada. E lembre-se, o conhecimento jurídico transforma decisões, protege direitos e também permite novos começos. E se esse episódio faz sentido para você, compartilha com quem também precisa compreender como funciona a guarda dos filhos. E ainda, ao longo desta semana, eu vou trazer outros conteúdos sobre esse tema nas minhas redes sociais, respondendo às dúvidas mais frequentes e explicando de forma simples como a lei protege pais, mães e principalmente os filhos. Eu espero você no próximo episódio.